nós podermos estar aqui. Nesses 10 anos, né, irmãos? A gente está do outro lado, mas a gente faz parte, né, desta história. E para nós é motivo de alegria glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque Ele é bom. E o nome de Jesus, mais uma vez, está sendo glorificado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio. Obrigado, viu, por esta oportunidade. Eu não mereço, mas eu entendo que é graça. A graça que nos alcança e a misericórdia de Deus. Obrigado, melhor ainda. Já estava bom, agora ficou melhor ainda. Glória a Deus. Ao pastor Márcio, todo o corpo de obreiro desta igreja. Gente, eu amo essa igreja, tá bom? Eu só não congrego aqui porque Deus não permitiu eu vir para cá, né, pastor Márcio? Senão eu viria, né? Mas Deus, Ele não permite, a gente precisa estar onde Deus quer. Parabenizar toda a igreja. O texto que eu deixo para a igreja em complexo é: as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja, tá bom? Nesses 10 anos, mais uma vez eu digo, as portas do inferno, ela não prevalecerá. A porta do inferno é o meio de defesa, o meio que eles vão usar para se defender, mas a igreja vai atacar, e a igreja vai arrebentar com as portas, e ela não vai prevalecer contra a igreja. Nê, no nome do Nê, eu falo em nome de todos, do Emerson, de todos os amigos que aqui estão. Me sinto muito honrado, Miguel. Bom, primeira vez, né? Nós cultuamos aqui, adorando a Deus, juntos, e o nome de Jesus seja glorificado. Binho, todos os demais outros que nós temos amizade. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu não vou pregar, tá bom? Leandro também, e todos assim prosseguimos. Irmãos, abra comigo as vossas Bíblias. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Eu peço perdão para os irmãos por atraso, tá bom? Eu pedi para o pastor, eles me chamaram para pregar, e eu falei: pastor, é a festividade das irmãs lá na igreja. Tem problema eu chegar atrasado? Se tiver problema, o senhor, eu não vou ficar mal se o senhor escolher outra pessoa, não. Agora, se o senhor permitir eu me chegar atrasado, aí eu vou, e eu posso chegar um pouco atrasado, devido ao trabalho que está acontecendo lá no Vila Mimosa. Então o pastor autorizou, e por isso que eu estou aqui. Uma coisa que eu não gosto, como pregador, é de chegar atrasado, para cultuar atrasado também, não faz parte de mim isso, tá bom? Então os irmãos recebem essa desculpa aí, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, Jeremias capítulo de número 1, diz assim: a palavra de Jeremias, o filho de Racalias, do sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma, com 10 anos de idade ainda é uma, com 10 anos de idade ainda é uma. E o Jeremias falou: ah, Senhor Jeová, eu não sei falar, porque eu ainda sou uma criança. Você se assenta glorificando? Queridos,
O tema desta mensagem é: chegou o tempo de você viver o que Deus quer que você vive. Eu vou dizer de novo isso aqui: chegou o tempo de você viver o que Deus quer que você vive. Quando nós olhamos para este texto, quando nós olhamos para essa história e esse texto, ele está dizendo sobre um chamado. O chamado é conhecido como do profeta Jeremias. O que está acontecendo neste cenário? O povo está entristecendo os olhos de Deus. O povo está desagradando a Deus, estão fazendo que Deus não fique feliz com suas atitudes. É um ano de apostasia, eles estão idolatrando, eles estão com as costas viradas e eles nem querem saber de Deus. Com isso, esse povo é um povo que outra hora já tinha provado das coisas de Deus, já tinha visto Deus trabalhar, já tinha visto Deus agir. No meio de tudo isso, Deus pede para com que o povo se volte para Ele. Por intermédio de quem? Por intermédio do profeta Isaías. E o profeta Isaías vai começar a clamar sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele é conhecido como o profeta messiânico. E quando nós vamos olhar para a vida de Isaías, o nome original é Deus é a minha salvação, ou Deus salva. Isaías começa a gritar para o povo e dizer que ainda que eles estejam ou errando igual erraram, mas se eles se voltarem para Deus, Deus também vai se voltar para eles. E os pecados deles que estão vermelhos ficarão branco como a neve. O Isaías vai pregar para eles dizendo que um menino nasceu, um nome vos deu, e o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e também Príncipe da paz. O Isaías vai continuar pregando para eles e vai dizer: pode-se uma mãe esquecer do teu filho que ainda amamenta, mas todavia eu não me esquecerei de ti. A pregação de Isaías é para com que eles voltem para Deus, sai desta vida que eles estão vivendo. E com isso, Isaías 43:13, Isaías vai dizer: olha, vocês estão vivendo, estão fazendo tudo isso, mas toda essa rebeldia, tudo isso que vocês estão aprontando, tudo isso, mas ainda que houvesse o dia, ele já era, e não há quem possa escapar. Operando Deus, quem impedirá? Isaías está dizendo para eles: vocês estão rebeldes, vocês estão fazendo o que não é para fazer, vocês estão vivendo vida que não é para viver, mas ainda vocês estão nas mãos e agindo Deus, quem impedirá? É Isaías dizendo: vocês não vão conseguir escapar, vocês não vão conseguir sair, vocês não vão conseguir desistir, vocês não vão conseguir fugir. E com isso Isaías vai profetizando, e Judá não quer saber de Deus. E no meio de todo esse cenário, agora Deus, ele vai se apresentar a Jeremias, e é Deus que vai até Jeremias. É Deus que vai até Jeremias, não é Jeremias que vai até a Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Deus está querendo algo nele, que Deus está querendo despertar algo nele, que Deus está querendo chamar atenção, e Deus está querendo falar com ele. Então o escritor vai escrever e vai dizer: e veio a palavra do Senhor a quem? A Jeremias, filho de quem? Filho de Acalias, sacerdote de Anatote. A terra que o Jeremias mora é o lugar que nasce sacerdote. A terra que o Jeremias mora é a presença do sacerdote. Mas o Jeremias não esperava quando Deus vai ao teu encontro. E Jeremias agora não vai ouvir a voz do pai dele. Ele é uma criança, ele ainda é muito novo.
dizendo: olha, não precisa você dizer quem é você. Por qual motivo? Porque outra hora, quando você ainda estava no ventre da tua mãe, no ventre, você não era ainda, você não estava nem formado, você não tinha nem crescido, eu já te conheci, também te formei, e eu também, oh Deus, eu não entendi, ele ainda é uma criança, mas Deus diz: eu te conheço, eu te separei. Aí Deus dizendo: Jeremias, eu se apresentei a você, para você não viver o que eu quero, mas o que eu estou te dando para. Oh glória! Eu te conheço. Eu te separei, eu te santifiquei, eu te nomeei, eu te escolhi. E você não vai ser o seu PC, você vai ser o que eu te escolhi para. A pergunta é: eu não sei quantos anos que você faz parte desta igreja, mas para mim não importa quanto tempo que você está fazendo parte desta igreja. A minha maior convicção é se você está vivendo o que Deus quer que você vive. A pergunta é se você está sendo quem Deus te chamou para ser. A pergunta é se você tem ouvido a voz de Deus. A pergunta é se você tem obedecido o chamado de Deus. A pergunta é se você está onde Deus quer. Porque você participar do culto de quarta e do culto de domingo não significa que você está onde Deus quer que você esteja. Eu vou dizer de novo: você participar do culto de domingo e do culto de quarta não significa que você está vivendo. Por quê? Porque você sabe que se muitas das vezes você não vir na quarta, o pastor Márcio vai te ligar. Se o pastor Márcio não te ligar, a liderança te liga. Se alguém não te ligar, alguém vai te mandar uma mensagem. Mas você entende e diz: eu só que alguém não mande uma mensagem para mim ou não me ligue. Mas ele está vivendo no meio do ambiente que Deus está dizendo: você está no meio do ambiente, mas não está vivendo o que eu quero que você vive. Eu te chamei, então que está vivendo. Você vive, Jeremias. Oi. Eu estou no meio do ambiente. Tem sacerdote, tem linhagem, mas eu não estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Faz 5 anos que eu faço parte da SEAV. Faz 6, faz 7. Não, já faz 4. Não, faz 2 ou faz 1 que eu acabei de chegar. Se Deus te mandou para esse ambiente, é que Ele tem algo com você. Eu vou apertar isso aqui para melhorar. Se Deus apertou, se Deus te permitiu você passar por estas portas, não foi para você ficar sentadinha aí, só levantar a mão e dizer: Deus está despertando o chamado dEle na tua vida e dizendo: viva o que eu quero que você vive. Vive o que você quer que eu viva. Ele ainda é uma criança, mas o texto vai dizer: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações. Por Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu vim até você para dizer algo. O que eu comecei em você não foi de fora para dentro, mas o que eu comecei em você, o que eu comecei na tua vida,
mas foi ao contrário. Foi de dentro. Pastor Jonathan, o que você está querendo dizer com isso? E aonde você está querendo chegar? A conclusão é que não adianta você estar aqui dentro deste ambiente, nesses 10 anos, e só estar aqui dentro, não colocando para fora o que tem aí dentro. Por qual motivo? É porque a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 15 que um homem tinha 2 filhos. Quantos? 2. Um vivia dentro da casa, os 2 viviam dentro da casa do seu pai. Ele vivia dentro da casa do pai dele, mas dentro dele ele não vivia o propósito do... Ele vivia dentro da casa do pai, mas não vivia o... Oh meu Deus, Pastor Jonathan, por que um monte de gente desvia? Pastor Jonathan, por que um monte de gente não chega nos 10 anos? Pastor Jonathan, por que um monte... É porque ele está dentro da casa, mas o pai não está dentro dele. É porque ele está dentro da casa, mas o pai não está dentro dele. Não adianta nós vivermos aqui dentro sem viver o propósito que tem... Oh glória, não adianta nós viver aqui dentro sem viver o propósito que tem dentro de nós. Oh glória, oh glória, oh glória. Oi, o filho estava dentro da casa, mas o propósito já não estava mais dentro dele. Dentro da casa, mas querendo viver um propósito mundano. E Jeremias estava dentro do templo e Deus queria tirar ele para... O que Deus estava dizendo, Miguel, para Jeremias? Jeremias, o que eu coloquei dentro de você, quando eu te colocar para fora, não é você que vai se desviar, mas é o desviado que vai ter que... Oh glória, não, oh Jeremias, o que eu coloquei dentro de você, não é você que vai encher a cara de cerveja, é você que vai encher as pessoas da palavra. Oh Jeremias, não é você que vai fazer parte da idolatria, é a idolatria que vai ser... É Deus dizendo, aonde você chegar, com o propósito que Deus colocou em você, você vai impactar o ambiente. Sabe por que você fica pedindo muita oração? Sabe por que você fica pedindo para orar muito por você? Pergunta para mim, por quê? Porque você não vive o propósito. Porque quem vive o propósito não tem tempo para ficar pedindo oração por si mesmo, porque sempre vai orar por alguém que está precisando. Não entendi. Jeremias, te formei. Jeremias, te criei. Jeremias, tenho um propósito na tua vida. Deixa eu despertar você. 2 anos já passou, 5 já passou, chegamos no 10º. E como que está o propósito? Chegou a hora de nós mudar de fase. Chegou a hora de você viver o que Deus quer que você vive. Chegou a hora de você se permitir a ser usado por Deus. Mas ninguém gosta de mim, mas ninguém vai com a minha cara. E tem hora que eu tô tão sozinho. Ah é? Vamos de Bíblia. Reis capítulo de número 5. Uma menina da turma do judeu foi levada escrava para dentro da casa de Naamã. Não estava perto da mãe, não estava perto do pai, não estava perto da família. Ela olha e chega lá e diz: oi, cheguei na casa de um leproso. Chegou? Cheguei na casa de Naamã. Vai pegar em você negativo.
eu tenho uma palavra. Deus não te trouxe, não. Nesses 10 anos Deus está dizendo para você, vai, vamos fazer igual pregador, balança esse irmão que está do seu lado e diz, reage Jeremias, reage. Reage Jeremias. A menina está na casa do Naamã, e o Naamã é leproso, e ela olha e diz, não é a lepra que vai pegar em mim, não. Aleluia. Por que a lepra não vai pegar em você? Não tem nem nome. O nome dela é de escravo, mas o comportamento dela é de quem está. O nome dela é de escravo, mas o comportamento dela é de quem está livre. E nós tem nome de quem está livre, mas tem hora que nós tem comportamento de escravo. Porque quando você não carrega o que o céu quer que você carrega, quando você não vive aquilo que o céu não quer, aquilo que o céu quer que você vive, quando você anda da maneira que o céu não quer que você anda, quando você se comporta da maneira que o céu não quer que você se comporta, a nossa decadência sempre vai ser comportamento de... Mas a menina vai levada cativa, ela chega no ambiente e diz, não é o ambiente que vai pegar em mim, mas é eu que vou mudar esse ambiente. Não, o pastor não precisa ficar ligando para você vir para a oração, a liderança não precisa ligar para você vir para a reunião. Ninguém, quem tem chamado anda por si próprio e diz, bora porque eu tenho chamado, bora porque eu tenho, bora porque eu tenho. Vou dizer uma coisa para você, aperta que vai mais. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você acha que você vai ouvir a voz do pastor, a voz do seu líder? Jeremias, eu te chamei. Jeremias, eu te escolhi. Jeremias, não foi você que veio a mim, foi eu que fui até você. Jeremias, é eu que estou te levantando. Jeremias, é eu que te separei. O que eu comecei em você, Jeremias, não está do lado de fora, está do lado de dentro. E graças a Deus, que aqui ninguém fala assim, ó, eu não vejo mais nada acontecer na minha vida. Parece que não acontece mais nada. Sabe por que não acontece? Porque você não está vivendo o que Deus quer que você vive. Não, eu vou provar na Bíblia. Vamos de Bíblia? Jeremias, eu te conheço, mas eu ainda sou uma criança. Oi, sou uma criança. Tá bom, Jeremias, o que eu estou colocando na sua vida, o que tem na sua vida, não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a tua força, sobre a minha. Não é sobre o seu potencial, é a maneira que eu vou te capacitar. Aí a Bíblia vai dizer que o Jeremias questiona, mas o Senhor, ele diz para o Senhor que ele é uma criança. O Senhor ainda continua a conversa com ele, e de repente o Senhor olha para ele e diz assim, ó, Jeremias, oi, o que você está vendo? Oi, o que você está vendo? Jeremias diz, eu não queria o chamado, mas até sem querer eu vou. Hã? Tá bom, eu vou. Tá, Jeremias, o que você está vendo? Agora, outra hora eu não estava vendo nada, mas agora que eu estou aonde Deus quer, os meus olhos se... Tá bom, eu não, né? Se a Bíblia não fizer, ninguém mais faz. Jeremias, oi, o que está acontecendo? Eu estou vendo, mas outra hora você não estava. Mas que você, mas eu estou vendo. Por quê? Porque por mais que você não quer, mas se você está onde Deus quer, os seus olhos vai. Vou dizer de novo isso aqui. Jeremias, oi, o que você está vendo? Eu estou vendo. E por isso que você não vê mais nada. Porque você não quer carregar o que Deus quer que você carrega. Não é que Deus não fala mais com você. É que você não está onde Deus quer que você esteja.
Não é que Deus não te enche mais como que Ele te enchia. Não, é você que saiu do propósito que você estava. Não, não é nada sobre Deus, é sobre você. Porque Deus está no mesmo lugar dizendo, estou te esperando, 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 estou te esperando. Mas eu falei, eu errei, eu pequei. Você não conhece minha vida, tá bom, vamos de Bíblia que é melhor. A Bíblia vai dizer assim, que a Eva pegou a maçã, comeu, e depois ela comeu, pegou e deu para Adão. Aí eles comeu e se escondeu. Mas quando ele se escondeu, Deus desce no mesmo lugar e diz, Adão, oi, Eva, oi, eu estou no mesmo lugar que vocês me abandonou. Hã? O quê? Eu tô no mesmo lugar que vocês me Não é que Deus não quer falar mais com você. É que Ele está te esperando no lugar que Ele te encontrava. Não, é 10 anos, você precisa se fortalecer. É 10 anos, você precisa tomar uma injeção de ânimo, porque esses 10 vai virar para 20, de 20 vira para 30. Mas do jeito assim, nós precisamos ser fortalecidos, comer comida e dizer, bora porque Deus quer que a obra prossiga. Bora porque Deus quer que a obra cresça. Bora porque Deus quer que a obra vai avante. Bora, bora, bora. E é tão interessante que o Jeremias recebeu uma palavra de Deus para entregar aos homens. Aqui não, mas lá o pregador só se prepara depois que você chama ele para pregar. Mas o Jeremias, quando ouviu Deus, ele já tinha uma palavra preparada. Sabe o que o Jeremias fala? Né? Jeremias fala, independente que a agenda nem abriu, mas eu já ouvi Deus falar, oh glória. Independente que nem me chamaram ainda, mas eu já ouvi Deus me chamando. E tem hora que você está esperando o pastor Márcio te chamar, ele demora um pouquinho, você se frustra e para de ler Bíblia. Mas antes dele te chamar, tenha primeiro uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Não adianta você querer que te chame, se primeiro você não tiver uma palavra de Deus. Não adianta querer que te chame, se primeiro você não tiver uma palavra. O que Deus entregou para Jeremias? Uma palavra. O que Deus quer entregar para você? 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 E você se limitou e disse, eu não prego mais. Você se limitou e disse, eu não canto mais. Você se limitou e disse, me chamar para a oportunidade, eu não vou mais. Sabe o que você está dizendo? Eu já não acredito mais naquilo que Deus colocou aqui dentro. Eu já não acredito mais naquilo que Deus colocou aqui. Porque todas as vezes que você está num ambiente vivendo aquilo que não é para você viver, a sua tendência é sempre se frustrar com aquilo que Deus tem. Pegue isso, vou dizer de novo. Todas as vezes que você estiver num ambiente vivendo aquilo que não é para você viver, você sempre vai se frustrar com aquilo que Deus... Jeremias, o que você está vendo? Abri os olhos. Eu estou vendo uma vara de amendoeiro. E Deus diz, você está vendo? Bem... Porque outra hora sua visão estava tapada, mas agora você vive o chamado e agora você está vivendo, está enxergando, está ouvindo, está andando e já não é mais o que você quer, é o que eu... Olha Deus, agora você viu bem, porque outra hora quando você estava vivendo, você queria, você não via nada, tudo que você via era mal, mas esse olhar que você estava olhando não era meu, era seu, e é por isso que tudo é ruim de sua volta. Mas a partir do momento que você começa a viver é bom. O que mais que você está vendo? Visão estendeu. Agora eu estou vendo o caldeirão tomando aqui no norte. Opa, de novo. Então no meio do colapso, no meio de tudo que acontecesse, ainda para dar para sobre tudo que está para acontecer, sobre tudo que está para vir, ainda você tem que dar uma palavra, Jeremias, para alguém que trabalha com você. Jeremias, ainda você tem uma palavra para dar para alguém que mora no seu vizinho. Você tem uma palavra para dar lá no grupo. Você tem uma palavra para dar para alguém que mora no lado. O melhor de tudo é que você tem uma palavra porque você está carregando o que você carrega. Jeremias, você tem uma palavra porque você está vivendo
que pedir aí senha mais. Sai do lugar aonde você quer ficar e esteja no lugar aonde Deus quer que você esteja. Oi, o que você acabou de falar? Sai do lugar aonde que eu quero estar? E esteja onde o lugar que Deus quer que a gente esteja? Sim. O pródigo estava onde? Dentro da casa do? E se perdeu dentro da casa do? E o Daniel estava onde? O Daniel estava onde? Na Babilônia. E o Daniel se perdeu na Babilônia? Por que que o Daniel não se perdeu na Babilônia? Capítulo de número 1, versículo de número 8. E Daniel propôs dentro de você, e o pródigo propôs dentro dele a sair da casa do pai. O Daniel estava no meio da dança, no meio da idolatria, mas ele propôs em seu coração, ele diz: eu não estou dentro da casa do pai, mas o pai está dentro de mim. Eu não estou dentro da casa dele, mas ele está dentro de mim. Eu não estou no culto de quarta, mas ele está dentro de mim. Eu não estou no domingo, mas ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que reagir? Ouvir o chamado. Por que que Deus destruiu com o templo? Por quê? A Bíblia é bem clara em dizer: porque o povo já não adorava mais a Deus. E o templo nunca foi só para Deus habitar. O templo foi por causa do povo. Se não tem o povo, não precisa de templo. Aí Deus disse: se o povo não quer me adorar, destrói o templo. Se o povo não quer me servir, destrói o templo. Mas nesses 10 anos Deus está dizendo: tem um povo que quer me adorar. Deixa esse templo de pé e enche o povo. Tá bom, vou dizer de novo. Nesses 10 anos Deus está dizendo: tem um povo que quer me adorar. Eu não destruirei o templo, mas eu encherei o povo. Eu encherei o povo. Eu encherei o povo. 10 anos. Vocês que são pai, alguns que tiveram alguns filhos de 10 anos, a conversa foi diferente, não foi? A conversa foi diferente, não foi? Porque os pais começaram a abrir os olhos e dizer: filhos, vocês estão crescendo, as coisas estão mudando, o pai agora está contando mais com vocês, agora vocês estão entendendo mais das coisas. E agora vocês precisam viver aquilo que o pai está falando para vocês viver. É a mesma coisa, 10 anos. Vocês estão entendendo. Vocês estão vendo o que ele quer. E agora está na hora de todos começarem a viver o que ele quer que vocês... Jeremias, vendo. Jeremias prega. Senhor, eu preguei. Senhor, eu fiz. Senhor, aconteceu tudo isso. Senhor, foi tudo no meio disso. Por mais que não aconteça tudo aquilo que você quer, mas esteja aonde Deus quer que você. A pior decepção do homem é obter resultados aonde Deus não colocou. De novo, a pior vergonha do homem é obter resultados aonde Deus não o... Pastor Jonathan, eu estou chorando, hein? Pastor Jonathan, eu estou sofrendo. Você não sabe como. Pastor Jonathan, eu sou tão perseguido. Pastor Jonathan, eu estou sofrendo tanto. Mas a pergunta é: se você está vivendo o que Deus quer que você viva, não saia daí, continua aí. Oi, não saia daí, continua aí.
A Bíblia vai dizer que tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico estava ostentando e vivendo o que ele queria. O pobre resolveu viver o que Deus queria. De repente morreu os dois. A Bíblia vai dizer assim que o pobre estava no seio de Abraão e o rico estava no... Por que que o rico estava no Hades? Porque ele estava vivendo e obtendo sucesso naquilo que Deus não o colocou. Para apertar, eu vou apertar mais o cinto e vou falar para crente então. Deus pegou e chamou o jovem rico e de repente diz para ele: larga tudo que você tem para você viver o que eu quero que você vive. Sabia que tem algumas pessoas aqui que não tem coragem de largar o emprego se Deus pedir? Sabia que tem algumas pessoas aqui que não tem como abandonar tudo se Deus pedir? Porque ele tem mais confiança no que ele trabalha, o que ele vive, sobre aquilo que Deus tem. Perdeu a confiança em Deus, mas Deus está dizendo: volta a ser quem eu quero que... Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Tem gente que tem medo de perder o serviço, mas ele não tem medo de perder a salvação. Tem gente que tem medo de perder o dinheiro, mas ele não tem medo de perder Deus. Tem gente que está dentro da igreja e não está vivendo o que Deus quer que vive. Jeremias, sai do que você está vivendo e venha viver o que eu quero que você vive. Jeremias, sai da onde você está e venha para onde eu quero que você fique. Jeremias, eu te escolhi. Jeremias, eu te chamei. Jeremias prega. Deus diz para ele: você não vai ter uma esposa. Não teve. Jeremias está chorando. Deus nem se importa com as lágrimas de Jeremias, parece. Jeremias é jogado dentro do calabouço e Deus nem interfere. Por que que Deus não interfere? Porque a partir do momento que você está vivendo aquilo que Deus quer que você vive, Deus não vai interferir. Porque só vai conseguir viver o propósito quem passar pelo processo. Tem algumas situações que você está vivendo que Deus quer que você viva, que Deus não vai interferir. Deixa eu melhorar isso aqui para a gente entender. A Bíblia vai dizer em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos. Preso. Por quê? Porque eles estavam vivendo o propósito que Deus queria. Eles estavam vivendo o propósito que Deus queria. De repente, quase meia-noite, quem está vivendo o propósito não fica ligando para ninguém. Ele mesmo abre a boca, canta e ora. Ora e canta, canta e ora. Ora e canta. É tão interessante, pastor Márcio, é que o cárcere está fechado, mas eles entendem que o céu está aberto. Então eles entendem e dizem: o nosso propósito não é com a terra. O nosso propósito é com o céu. Não vamos fazer outra coisa, buscar o céu para o céu descer para a terra, buscar o céu para o céu descer para a terra, buscar o céu. Aí, Maurício, o céu desce para a terra. Sabe o que acontece? Aí o carcereiro pega a espada e diz: nós vamos se matar. Oi? Nós vamos se matar. Oi? Aí ele diz: não se mata, porque nós estamos presos, nós estamos chicoteados, nós estamos sangrando, mas nós estamos aqui. Aonde, Paulo? Aonde Deus quer que a gente... Você não consegue entender muitas das vezes que o sangue que ocorre, as lágrimas que rolam no rosto, o sofrimento que você enfrenta, enquanto você passa por tudo isso, algumas pessoas não arrancam suas vidas porque você está lá onde Deus quer que você esteja. O reino de Deus não é sobre você. O reino de Deus é sobre Cristo. O reino de Deus é sobre Jesus. E o que Deus estava dizendo para Jeremias? Vem viver o que eu quero que você... Vem estar aonde eu quero que você... Venha estar no centro da minha... Você precisa pegar essa bagagem, essa mala que tem dentro de você e começar a desfazer ela hoje.
Você precisa pegar essas coisas que não competem sobre Deus e começar a desmanchar ela hoje. Você precisa entender o que aconteceu na vida de Pedro sobre o chamado. Jesus chega no Mar da Galileia. Quando ele chega no Mar da Galileia, ele prega a primeira palavra. Depois de pregar a palavra, ele diz: ô Pedro, sobe no barco novamente. Pedro subiu no barco. Depois de Pedro ter subido no barco, Jesus diz: lança a rede. Vai para uma alta. Ele lançou a rede. Quando ele lança a rede, ele pega como ele nunca tinha pego. Mas é tão interessante que depois que ele pegou uma quantidade muito grande de peixe, ele vai se prostrar diante de Jesus. E depois que ele se prostra diante de Jesus, Jesus olha assim para ele. E ele olha para Jesus e diz: aparta de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus olha para ele: você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homem. Oi, a partir de hoje eu estou começando um chamado na tua vida. Pastor Jonathan, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. Eu sei que Deus me escolheu. Eu sei, mas por que não aconteceu? Porque agora deixar a rede cheia para viver o que Jesus quer que você vive. Você até sabe do chamado, mas você não tem a capacitação de largar da rede. Larga a rede cheia nesta noite e viva o que você vive. Larga a rede cheia. A rede estava vazia ou estava cheia? Vamos ser sinceros. Se fosse você tinha largado? Jeremias, larga a vida que você escolheu para viver e venha viver a vida que eu tenho para você. Jeremias, abre mão de você para você viver aquilo que eu quero. O homem começa a pregar numa dimensão. O homem começa a pregar de uma tal maneira, Robinho. O homem começa a confrontar, mas também começa a sofrer. Aí no capítulo de número 20, no versículo de número 9, a Bíblia diz que o Jeremias, depois de receber o chamado, ele diz assim, ó: sabe de uma coisa? Isso não está dando em nada. Isso é só sofrimento. Isso é só dor. Isso é só lágrima. Isso é só choro. Isso é só perseguição. Pastor Márcio, quando ele pensou em largar, depois que ele obedeceu, mas no começo Deus tinha dito para ele: eu te formei ossos, eu te formei carne, eu te formei nervo, eu te formei alma, eu te formei por completo, eu que fiz. Então quando ele recebeu, Leandro, o chamado, agora ele está querendo desistir. Mas quando ele está querendo desistir, ele diz: e quando eu estava pensando em desistir, o meu coração pegou fogo. A minha alma e os meus ossos é Deus dizendo: queridão, está entrelaçado, não dá para desistir, não dá para voltar para trás. Ele quis desistir, ele quis largar, ele quis abandonar, mas o que tinha dentro dele estava falando mais alto. Opa! O que tinha dentro dele, o que tinha dentro dele, estava falando mais alto do que a vontade de parar. É por isso que você chegou nesses 10 anos. Ele sabia que você queria parar. É por isso que você chegou nesses 10 anos. Ele sabia que você queria desistir. É por isso que você chegou nesses 10 anos. Ele sabia que faltou pouco. Mas quando você pensou em parar o coração, quando você pensou em parar a alma, quando você pensou em parar a vida, e é tão interessante que não precisou nem o pastor Márcio te ligar, nem o Emerson, nem o Leandro, nem o Maurício, nem ninguém. Dentro de você começou a queimar e você diz: não dá para parar, não dá para parar, não dá para parar, não dá para parar.
Não dá para parar, não dá para parar, porque o que eu estou vivendo dentro de mim é maior do que a minha vontade de... E aqui eu finalizo. Se aquilo que você está vivendo dentro de você for maior do que a tua vontade, o Senhor desperta a tua vida nesta noite. O Senhor desperta você nesta noite. E o Senhor não quer você pela metade. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor está despertando. E Ele está dizendo, não é sobre você. É sobre o que Ele tem com você. Não é sobre as suas habilidades. É sobre a capacidade que Ele vai colocar na tua vida. Não é sobre as tuas escolhas. É sobre aquilo que Ele escolheu para você viver. Não é aquilo que você quer. É aquilo que Ele te nomeou. Ele te escolheu. Ele te chamou. E o que Ele quer fazer? Ele quer acender no teu coração esta chamada que estava apagada. Eu quero orar com você. Se coloque sobre os teus pés.